Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou o Léo e hoje a gente vai falar sobre solução tampão, uma abordagem experimental sobre as soluções tampão. Bom, para dar início, vamos começar com o que é uma solução tampão. Por definição, esse tipo de solução é usado justamente para a manutenção do pH de um sistema, tá? Ou seja, quando a gente adicionar algum solvente a esse sistema, seja ácido, seja básico, esse sistema não vai sofrer mudanças drásticas de pH, justamente pelas propriedades das soluções tampão, tá? Um exemplo bem prático, é quando a gente trabalha, por exemplo, com enzimas, As enzimas, pessoal, elas são muito sensíveis, tá? Principalmente a pH. Então, elas possuem um pH ótimo de funcionamento, enfim, para elas trabalharem. Então, desvios nesse pH vão alterar a atividade delas, Podendo elas até desnaturar e inativando essas enzimas. Então, muitas vezes, reações envolvendo enzimas são feitas, em um ambiente de pH controlado. Então, como que a gente controla esse pH? Justamente, na verdade, a manutenção desse pH é justamente com o uso de uma solução tampão, tá? Então, como pode ser composta uma solução tampão? A gente tem dois tipos de solução tampão. Um tampão ácido, onde a gente vai ter um ácido fraco e uma base conjugada, e um tampão básico, onde a gente vai ter uma base fraca e um ácido conjugado. Exemplos de soluções tampão a gente pode encontrar aqui. Nesse primeiro exemplo, a gente tem o ácido acético, que seria um ácido fraco, e o íon acetato, ó, que é a base conjugada do ácido acético, tá? Nesse tampão aqui. Esse outro tampão ácido, ó, onde a gente tem um ácido carbônico, que seria o nosso ácido fraco, e o íon carbonato, que é a nossa base conjugada, tá? Em um tampão básico, ó, a gente tem a base fraca, que aqui vai ser a amônia, e um íon amônio, que vai ser justamente o nosso ácido conjugado. Percebam que o ácido acético, o ácido carbônico, a amônia, elas podem ser encontradas facilmente em frascos, Tipo, a gente tem um frasco de ácido acético, tem um frasco de ácido carbônico. A amônia ela vai vir na forma de hidróxido de amônio, Mas esses íons aqui, ó, a gente vai obter eles a partir de sais, tá? O íon acetato, por exemplo, a gente pode pegar um acetato de sódio, onde a gente vai ter o íon acetato e o íon sódio, O íon sódio vai ser espectador na reação. O íon bicarbonato, sei lá, um bicarbonato de sódio, o íon amônio, Enfim, então esses íons aqui eles são encontrados em sais, tá? Então, continuando aqui, para a gente exemplificar melhor, Lá dentro daquele exemplo que a gente tinha visto das enzimas. Então, se a gente tem um processo onde a gente faz uma solução tampão, coloca as enzimas lá dentro e depois a gente obtém os nossos produtos. A gente sabe que as enzimas, quando elas trabalham, elas podem, o produto dessas reações, onde as enzimas participam, podem produzir produtos ácidos ou produtos básicos que podem ir alterando, com o tempo, o pH dessa solução. Então, é importantíssimo que a gente mantenha uma faixa segura de trabalho da enzima. E
Essa manutenção pode ser feita justamente com um tampão, né? Nesse exemplo aqui, ó, onde a gente tem uma enzima que trabalha em pH entre 4 e 6. Um tampão de pH 5 pode ser usado aqui nessa reação, né? Um ácido fraco mais uma base conjugada, um tampão ácido, né, nesse caso, onde a gente vai ter essa reação aqui, ó, o ácido mais água, né, em equilíbrio aqui com o íon relacionado a esse ácido, né, e um hidrônio. Então, é uma reação de equilíbrio aqui, né? Essa reação está em equilíbrio. Então, esse aqui é um exemplo, né, onde a gente pode utilizar soluções tampão, tá? Então, falando mais sobre as reações, né, onde a gente está falando aqui relacionado a essas soluções, a gente tem essas, essa reação aqui, onde um ácido, né, é hidrolisado, formando aí a sua base conjugada e o seu e o íon hidrônio, né, o H3O+. E a gente tem, no caso de uma base, né, hidrolisada, a formação de um ácido conjugado e o íon hidroxila, né? Então, um está relacionado com o tampão ácido e o outro está relacionado com o tampão básico. Então, essas duas reações a gente vai ver mais à frente como que a gente pode relacionar tudo isso, né? Mas aí fica a pergunta, como a gente calcula o pH de uma solução tampão? Será que é com aquela equaçãozinha simples, né, do menos o logaritmo da concentração de H+, da concentração de hidrônio? A gente tem, pessoal, uma equação própria para isso, tá? Que é a equação de Anderson e de Hasselbalch. A gente tem essa equação aqui, que é relacionada a um tampão ácido, tá? Aqui a gente tem o pH igual ao pKa, que é justamente o logaritmo negativo do Ka mais o logaritmo da concentração de base conjugada dividido pela concentração de ácido fraco, tá? Isso aqui para um tampão ácido. Para um tampão básico, é, é bem útil essa equação aqui, ó. É bem mais útil essa equação aqui, onde a gente vai calcular o pOH, tá? Que vai ser igual ao pKb, que é o logaritmo negativo do da constante de equilíbrio da base, né? Aqui vai ser relacionado ao ácido fraco, esse Ka aqui, e esse Kb vai ser relacionado à base fraca, mais o logaritmo da concentração de ácido conjugado dividido pela concentração de base fraca. Então, a equação de Anderson-Hasselbalch é utilizada justamente para a gente calcular o pH de uma solução tampão, tá? Uma coisa bem interessante da gente se perguntar é por que o pH da água é igual a 7, tá? É aproximadamente 7, né? Essa questão é interessante porque mete estão relacionadas a alguns conceitos, né, de físico-química, enfim, que são muito interessantes de a gente ver, tá? Então a gente tem aqui a equação de autohidrólise da água, tá? Que a gente chama também de autoprotólise da água, onde duas moléculas de água, uma molécula de água vai hidrolisar a outra, né? Formando aqui uma, um íon hidrônio, tá? E um íon hidróxido, tá? Essa, essa reação aqui, ela ocorre de maneira bem fraca, mas vocês vão ver que vai ser bem útil para a gente calcular esse pH aí da água pura, né? Então, o que é que a gente faz, ó? A gente faz aqui a constante de equilíbrio para essa equação, que vai ser como a atividade, tá?
Ou seja, a concentração efetiva, né? A gente já viu isso lá na termodinâmica, o que é atividade, que é justamente uma forma de concentração efetiva de um componente. Aqui em cima vai ser as atividades dos produtos e aqui embaixo vai ser as atividades dos reagentes, tá? Aqui está elevado a 2 justamente por causa do coeficiente estequiométrico da água, que é 2, né? Então, a gente vai ter essa equação aqui de constante de equilíbrio. A definição de atividade, gente, ó, é atividade igual ao coeficiente de atividade, né? Justamente o nosso gama, vezes a concentração desse componente a qual a gente está relacionando aqui a atividade, né? Seja a atividade do hidrônio, por exemplo, vai ser essa equação aqui. Coeficiente de atividade do hidrônio vezes a concentração de hidrônio, tá? Então a gente já pode colocar aqui na equação, né? Substituir aqui, ó, para o hidrônio, essa mesma coisa aqui para o hidróxido, a hidroxila, e o aqui embaixo, né, para a água, né? Só que aí a gente pode fazer algumas considerações, tá? Que a gente já conhece nessas considerações aqui lá da termodinâmica, onde quando a gente está trabalhando com uma substância pura, né, um componente puro, a gente pode aproximar aqui a atividade desse componente, que no caso é a água, né, igual a 1, tá? Então, a atividade da água a gente pode considerar igual a 1. Se a gente está considerando isso aqui igual a 1, então vai ficar 1 elevado a 2, que vai dar o quê? 1, né? Então, essa equação aqui de equilíbrio, ó, a gente já conseguiu diminuir ela bem direitinho, né? Vai ficar 1 aqui embaixo. Então, vai ficar só essa parte de cima. A atividade do hidrônio, né? Vezes a atividade do hidróxido aqui. E o nosso coeficiente de atividade, ele também pode ser considerado igual a 1, porque essa solução aqui, como a gente está trabalhando também, né, com uma substância pura, enfim, e também a gente considera que ela está bem concentrada, né, que é o caso também se fosse muito bem diluída, a gente pode considerar também que é igual a 1. Então, de todos no caso, né? Então, aqui vai ser coeficiente igual a 1, aqui vai ser coeficiente igual a 1, aqui vai ser coeficiente igual a 1. Então, a gente vai chegar nessas duas equações aqui, tá? Bom, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. O coeficiente de atividade de todos foi igual a 1, ficou igual a 1, né? E a atividade da água ficou igual a 1. Então, isso aqui ficou 1, né? Então, isso aqui saiu. Deixa eu riscar aqui, cadê? Ó, isso aqui saiu, né? Ficou igual a 1. Ficou só essa parte aqui de cima, concordam? Aí a gente vai, ó, isso aqui, ó, de todos é igual a 1. Então, a atividade vai ser igual à concentração, concordam? Então, a gente pode, em vez de atividade de hidrônio, a gente pode colocar concentração de hidrônio vezes a concentração aqui de hidróxido, tá? Então, vai ser, ó, concentração de hidrônio, concentração de hidróxido, tá? Essa parte aqui, ó, a gente pode colocar para aqui para o outro lado. Aí vai ficar constante de equilíbrio vezes a concentração de água elevada a 2, tá? Como eu falei, a gente pode considerar isso aqui igual a 1, ou então pode deixar na equação mesmo, né? É, não vai inferir muita coisa, não. Só que aí, ó, essa parte aqui da equação, a gente vai transformar em outra constante, que é a constante, tá? A constante iônica da água, que a gente chama de Kw, tá? Então, Kw vai ser igual a concentração de hidrônio vezes a concentração de hidróxido.
que tem um valor experimental, né? Um valor empírico para isso aí, que é 1 vezes 10 a menos 14. Beleza. Outra coisa que a gente pode inferir é que no equilíbrio, a mesma concentração de hidrônio vai ser igual à concentração de hidróxido, tá? Então, no equilíbrio, a gente vai ter isso aqui, os dois iguais, tá? Isso vai inferir para a gente, ó, se isso aqui é igual a isso aqui, então esse vezes esse vai ser igual a o hidrônio elevado a 2, né? Porque se isso aqui é hidrônio também, né? Então, esse vezes esse vai ser hidrônio elevado a 2, igual a o valor empírico que a gente falou aqui para Kw, né? Beleza, então esse 2 aqui, que está em potência, vai vir para cá em raiz, né? E a gente encontra a concentração de hidrônio da água, tá? Concentração de hidrônio na água pura. Então, prosseguindo aqui, se a gente tem a concentração de hidrônio, a gente facilmente pode calcular o pH, né? Menos o log da concentração de hidrônio. Resolvendo isso daqui, a gente chega a pH 7, tá? É importante inferir também, gente, ó, que essa equação aqui que a gente utiliza, ela é uma aproximação, tá? Se a gente quiser ser um pouco mais robusto nessa equação, a gente tem que utilizar a atividade do componente e não a concentração, tá? Mas em termos de aproximação mesmo, a gente utiliza essa equação aqui, do pH igual a menos o log da concentração de hidrônio, tá? Bom, gente, uma questão importante para a gente se perguntar, né? Como a gente viu anteriormente, são usados ácidos e bases fracas para fazer os tampão. Mas por quê, né? Porque uma solução tampão só pode ser usada ácido fraco e base fraca para fazer. Temos alguns motivozinhos simples, né? Primeiro, a gente precisa deles porque só eles são capazes de neutralizar tanto ácidos quanto bases, tá? Um ácido forte, ele só vai neutralizar uma base. E uma base forte, ela só vai neutralizar um ácido. Os ácidos fracos e as bases fracas, elas têm essa capacidade de neutralizar os dois, tá? Outra coisa também é que a ionização desses compostos é uma ionização parcial, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que a molécula do ácido acético, por exemplo, como tem o exemplo aqui, ela fica dentro da solução, ela se mantém, né? Ela não vai se dissociar, não vai se dissociar completamente, que nem acontece com o HCl, né? Que se dissocia quase que completamente numa solução aquosa. Então, a gente precisa da molécula dele dessa forma aqui, juntinha, né? Esse Hzinho aqui, ó, do ácido, fica juntinho com o ácido acético, né? Para formar o ácido acético. Isso fica juntinho na solução, que faz com que a gente tenha esse composto para reagir quando a gente precisar, né? Então, e o acetato, né? Ele vem justamente da nossa fonte, do sal, né? A gente usa o sal para ter o nosso acetato, nesse caso aqui do ácido acético e o acetato, né? Que são a base fraca e, desculpa, o ácido fraco, né? E a base conjugada. Então, se a gente tem aqui, ó, um tampão, né? Uma solução tampão, onde a gente tem o ácido acético aqui na solução tampão e o acetato na solução tampão, e a gente adiciona um ácido forte nessa solução, o que é que vai acontecer? Esse ácido,
ele vai ser neutralizado pelo acetato, tá? E esse ácido vai se transformar em ácido acético. Então, a concentração de ácido acético vai aumentar um pouquinho e a concentração de acetato ela vai diminuir, porque o acetato ele vai ser consumido nessa reação. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. E esse mecanismo ele é tão interessante que o pH da solução ele muda muito pouco, justamente por causa desse mecanismo aqui, ó, tá? Vamos ver um caso onde, por exemplo, a gente adiciona base forte na solução tampão. O que é que vai acontecer, ó? O ácido ele vai neutralizar essa base, tá? Formando aqui o acetato, que vai aumentar de concentração, e o ácido, que foi consumido na neutralização da base forte, vai diminuir, tá? E da mesma forma como aconteceu aqui, o pH da solução vai mudar muito pouco, ou quase nada, justamente por causa da propriedade dessa dupla aqui, ó, o ácido fraco e a sua base conjugada, tá? Então, esse é um exemplo aqui, e também o porquê, né, da gente usar ácidos e bases fracas para formar um tampão. Outra coisa interessante relacionada às soluções tampão é a capacidade tamponante, tá? Então, por exemplo, no exemplo anterior, onde a gente viu o ácido acético, né, e o acetato como sendo a dupla ácido fraco e base conjugada, vai ter um momento onde a gente vai ter uma capacidade máxima, né, dessa propriedade acontecer. Desse tampão ele conseguir tanto neutralizar uma base forte, quanto neutralizar uma base, um ácido forte, né? Então, essa capacidade tamponante, ela vai ser máxima quando o pH for igual ao pKa do ácido fraco, né? No caso de uma solução tampão ácida. E no caso de uma solução tampão básica, né? A gente vai ter o pH igual ao pKb dessa solução tampão. Então, por que que isso acontece? Porque, ó, nesse ponto aqui, onde o pH ele é igual ao pKa, ó, a gente tem a concentração de ácido fraco igual à concentração de base conjugada. Isso faz com que essa razão aqui seja igual a 1 e o logaritmo de 1 é igual a zero, né? Então, isso aqui vai cortar, vai virar zero. pKa mais zero vai ser igual a pKa. Então, pH vai ser igual a pKa na capacidade de tamponante máxima, tá? Então, essa vai ser a capacidade tamponante máxima para uma solução tampão. Inclusive, essa daqui, ó, é justamente o ponto que a gente quer dessa solução tampão, tá? A sua capacidade tamponante máxima, para justamente a gente ter um tampão adequado para a nossa aplicação. Mas às vezes essa capacidade tamponante ela está fora de um nível de trabalho, né? Então por isso que às vezes a gente faz com uma solução tampão aqui, né? Nessa faixa, por exemplo, ou então aqui nessa faixa. Vai depender muito da sua aplicação, né? Bom, agora a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai fazer dois tipos de exercícios. Um exercício onde eu vou adicionar ácido em uma solução com apenas água, tá? Ou seja, não vai ser uma solução, vai ser um componente puro, né? A água pura, como nesse caso aqui, onde a gente tem um becker com 100 ml de água destilada, tá? E em um outro caso, onde eu vou adicionar ácido a uma solução tampão, tá? E a gente vai ver as diferenças de pH.
depois da adição desse ácido na água pura e na solução tampão, tá? Então vamos adicionar aqui a essa água, a esses 100 ml de água, 5 ml de HCl 0,5 molar, tá? E vamos ver quanto que vai ser o pH depois que eu adicionei esse HCl. Primeiro a gente tem que saber qual é o pH da água, né? E é fácil calcular, a gente fez isso anteriormente, né? A gente sabe que a concentração de H+, na água pura é justamente esse valor aqui, né? A gente viu anteriormente, que é 10 elevado a menos 7. E o menos o log desse valor aqui, né, vai ser igual a 7. Então, a gente vai considerar que o pH da água, né, vai ser aproximadamente 7 aqui, beleza? Esse vai ser o pH inicial, antes de a gente adicionar o ácido, tá? Segundo passo, gente, é a gente calcular o número de mols, tá? Que vai ser adicionado à água. Perceba que a gente tem o HCl de concentração 0,5 mol por litro, ou seja, para 1000 ml, né? E dentro desses 5 ml, né? Quanto que vai ser o valor de número de mols? Aí a gente faz uma regra de 3 aqui e obtém esse valor, 0,025 mol, tá? Então a gente obteve o número de mols de HCl que vai ser adicionado à água, tá? A gente pode também calcular ó, o número de mols da água aqui dentro da solução pura, né? Que vai ser justamente esse daqui, ó. Certo? Esse vai ser o número de mols de, de hidrônio na água. Por que que a gente calcula esse número de mols? Porque a gente não está adicionando H+ aqui, né? Mas a gente sabe que dentro dessa solução aqui de água já tem H+. Por que que já tem H+? Porque a água, embora de maneira bem, vamos dizer assim, baixa, né? Ela sofre autohidrólise. Então já vai ter H+ aqui dentro, tá? E a gente vai adicionar mais uma quantidade de H+ aqui à solução. Perceba que é uma quantidade muito pequena, né? Justamente devido à autohidrólise da água ser tão baixa, né? É uma reação bem que ocorre em uma magnitude pequena, tá? Bom, a gente já sabe a quantidade de H+ inicial e a gente já sabe a quantidade de H+ que a gente vai adicionar à solução. Então, continuando aqui, a gente vai para o passo 3, né? Que é calcular ó, a nova concentração de hidrônio, né? Após a adição de água. Perceba aqui, o novo volume vai ser 105, né? Porque a gente já tinha 100 e adicionou 5 ml. E o número de mols totais de hidrônio vai ser o que já tinha, mais o que foi adicionado, né? Que a gente calculou anteriormente. Então, a gente vai ficar com essa quantidade aqui em mols de hidrônio, tá? Beleza, então, a concentração de hidrônio na solução vai ser justamente o número de mols por volume, certo? Número de mols por volume. Eu coloquei aqui em litro, né? 105 ml dividido por 1000 vai ser o valor em litro. Aí o número de mols por litro vai dar concentração molar de H+ totais. Então o novo pH, gente, ó, vai ser o menos o log de H+, né? Que a gente calculou aqui. E a gente obtém um pH de 1,64. Olha que diferença grande, né? A gente tem um pH de igual a 7, que é o pH da água,
E o pH foi para 1,62, dando uma diferença aí, ó, de 5,38. Então, um pouquinho de HCl, né, 0,5 molar, não é tão concentrado, já mudou drasticamente o pH da solução. Vamos ver agora com uma solução tampão. Agora a gente tem uma solução tampão, tá? Que tampão que é esse? É um tampão onde a gente tem 100 ml, tá? De solução tampão aqui. A concentração de ácido acético nessa solução é 2 molar e a concentração de acetato de sódio nessa solução é 2 molar, tá? Então tem 2 molar de ácido acético aqui e tem 2 molar de acetato de sódio aqui, tá? E a gente vai adicionar a essa solução os mesmos 5 ml de HCl 0,5 molar. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que saber qual é o pH inicial, tá, da solução tampão. E depois a gente vai calcular o pH final dessa solução, tá? Então vamos lá, ó. Calcular o pH inicial pela equação de Anderson-Hasselbalch, tá? Como a gente está trabalhando agora com uma solução tampão, para calcular o pH dela, a gente precisa da equação de Anderson e Hasselbalch, tá? A gente vai precisar do pKa, que é relacionado justamente ao ácido acético. É um valor que é tabelado, né? Então a gente pode colocar aqui direto. Aí o que que acontece, ó? A gente tem a base conjugada, como a gente viu anteriormente. A base conjugada vai neutralizar o H+ do ácido clorídrico, né? Do HCl, transformando em ácido fraco, ó, transformando em ácido acético, tá? Então a concentração de ácido acético vai aumentar e a concentração de acetato vai diminuir, tá? Vocês vão ver lá mais para frente. Então, a gente tem o ácido acético, né, 2 molar por litro, 2 mol por litro, e o acetato de sódio, 2 mol por litro. Sim, uma coisa interessante, né? O acetato de sódio, gente, ó, ele vai ser a fonte do nosso íon acetato, que é a nossa base conjugada. Isso aqui é o sal, tá, gente? Não é a base conjugada, não. A gente não pode confundir, tá? Essa é a nossa base conjugada, ó. Base conjugada, que vai ser o acetato, tá? E pronto. A base conjugada vai ser o acetato. A fonte da base conjugada é o sal, mas o sal não é a base conjugada, tá? Então a solução aqui está de 1 para 1, ó. 1 para 1, né? Então a mesma concentração de sal vai ser a mesma concentração de base conjugada, ó. 2 mol aqui por litro, então aqui vai ser também 2 mol por litro, tá? Então vamos lá. O pKa para o ácido acético é esse aqui, ó. É um valor tabelado, tá? Vai ser justamente o menos o log do Ka, né? E como a gente viu, ó, para o ácido acético, a gente tinha lá 2 molar, né? E para a base conjugada, 2 molar também. Então a gente já coloca aqui direto. Aqui vai dar 1, né? E o log de 1 é 0. Então, pH vai ser igual a pKa. O que é que isso quer dizer? Que a gente está na região de capacidade tamponante máxima, onde o pH é igual ao pKa, né? Beleza. Achamos aqui o pH inicial do tampão. Agora, a gente vai calcular o número de mols dos componentes em solução, tá? O do íon acetato, do ácido acético e do H+ a ser adicionado. Do H+, ó, a gente já calculou anteriormente, né, que vai ser esse número de mols aqui. Para o ácido acético, ó, a gente tem 2 mol por litro.
Mas a solução, ó, ela é 100 ml. Para 100 ml vai ter quantos mols? Vai ter isso aqui, né? Regra de 3. Da mesma forma, acetato, né? Desculpa, isso aqui é acetato. Da mesma forma, a gente vai fazer para o ácido acético, ó, que a gente vai ter 0,2 mol para 100 ml, né? A mesma coisa, que é o mesmo valor de concentração, né? Então, a gente já conseguiu achar aqui os valores de número de mols, né? Tanto para o acetato quanto para o ácido acético. Bom, então vamos calcular agora o número de mols depois que eu adicionei o HCl na solução tampão, tá? O que vai acontecer, ó? Quando a gente adiciona esse número de mols aqui, ó, de H+, a base conjugada, como a gente já viu anteriormente, ela vai neutralizar o H+, ou seja, ela vai ser consumida. A base conjugada ela vai ser consumida, ela vai diminuir a concentração e vai formar ácido fraco, ou seja, o ácido acético ele vai aumentar a concentração, porque ele está sendo formado, certo? Então, ó, a gente coloca menos, né, aqui para o acetato, porque ele foi consumido 0,0025 para neutralizar o 0,025 de H+. E foi formado 0,025 de ácido acético, tá? Formando aqui esse número de mols finais de ácido acético e de acetato, tá? Pessoal, isso aqui é número de mol, tá? Para a gente colocar aqui na equação de Anderson e Hasselbalch, a gente precisa da concentração, ó. Quando tem esses colchetezinhos, tá? É concentração, tá? Isso aqui é o número de mols. A gente tem que passar agora para concentração molar, tá? Então a gente passando, ó, para concentração molar, vai ficar a mesma coisa. Mas por que ficou a mesma coisa? Porque, ó, esses valores aqui que a gente calculou já foi para o volume da solução tampão, que era de 100 ml, né? Ou seja, isso aqui já está para o volume de 100 ml, né? Ou seja, tem, no caso, para um litro, né? Ou seja, como a gente tem 1 litro aqui e 1 litro aqui nessas concentrações, o litro ele vai cortar em cima e embaixo, tá? Então, por exemplo, número de mols, né, por litro, volume, ó, dividido por número de mols por volume. Então, perceba, isso aqui, ó, vai cortar com isso aqui, aí vai ficar só o número de mols de um dividido por número de mols de outro, né? Porque o volume é o mesmo. Então, a gente pode transformar isso aqui, ó, para número de mols. Por causa disso aqui, tá, gente? Em outros casos, pode ser que não seja assim. Então, você tem que transformar isso aqui para molaridade, né? Para mol por litro. Mas nesse caso, a gente pode fazer isso. Então, número de mols dividido por número de mols, a gente vai conseguir calcular um novo valor de pH, que foi ó, de 4,7492, tá? O pH inicial, deixa eu colocar aqui nessa próxima transparência. Pronto. O pH inicial, para a solução tampão, no caso, né? Foi de 7,74, ó. pH inicial. Aí aqui o sistema que a gente estava, né? Que era o tampão. Depois adicionou HCl 0,5 molar. Ó, 4,76 mudou para 4,75. Ou seja,
mudou só isso aqui, ó, 0,01, né? Mostrando que o nosso tampão ele cumpriu o seu papel de manter o pH quase que inalterado, né? Coisa que não aconteceu aqui, ó, com a água pura, ó. A gente tinha um pH de 7 e foi para 1,62. Aqui tem outros casos, ó, onde a gente adiciona hidróxido de sódio, tá? Na mesma concentração do HCl e o pH vai de 7 para 12,38. Então, foi uma mudança drástica de pH, né? E se a gente pega um tampão, né, que antes tinha 4,76 de pH, foi adicionado 2 ml de hidróxido de sódio, 0,2 molar, e esse hidróxido de sódio ele foi neutralizado, né, fazendo com que o pH ele fosse quase que inalterado, ó, 4,76. Então, o pH não mudou nada, né? Então a gente pode, com esses cálculos, né, a gente pode ver que realmente as soluções tampão, elas podem ser usadas para isso, né, para manter o pH da solução, né, como a gente viu, para variadas aplicações, como aquela lá da atividade enzimática. Então eu deixo dois desafios aqui para vocês. Para fazer os cálculos, ó, para essas situações aqui, B e D, que é com hidróxido de sódio, tá? E façam também as reações para ver quem hidrolisa o que, tá? Quem neutraliza o que. É interessante ver isso aí direitinho. E comparar com os valores da tabela, né? Para ver se deu isso aqui mesmo. E tem o desafio 2, ó. Por que que o pH da água inicial é aproximadamente 7, né? Aí vocês vão utilizar aqueles conceitos de atividade, as constantes de equilíbrio, a constante de ionização, o kW, né? Para provar por que que a água tem pH igual a 7, tá? Outra coisa interessante, gente, é quando a gente vai preparar uma solução tampão. O exemplo anterior, a gente viu uma solução tampão que ela já estava preparada. Mas se a gente quiser preparar uma solução tampão, como é que a gente faz? Então eu vou mostrar aqui um exemplo onde a gente tem um ácido benzoico como ácido fraco do nosso tampão e o benzoato de sódio, que vai ser a fonte da nossa base conjugada, que é justamente o benzoato, tá? Que é essa base conjugada aqui, ó, ok? E aqui o nosso ácido fraco, tá? E eu coloco o requerido aqui para a gente, ó, preparar 1 litro de uma solução tampão de ácido benzoico e benzoato de sódio, 0,2 molar. Então essa aqui é a concentração do tampão, tá? É a concentração do tampão com pH inicial igual, né? pH igual a 4,1. Esse aqui é o pH do tampão. Então ele já deu pra gente, olha, eu quero um tampão com esse pH aqui, certo? E a constante de acidez do ácido benzoico é justamente esse valor aqui, que vai ser o nosso Ka, tá? Ele já deu esse valor, então a gente não precisa ir lá nas tabelas atrás, né? Então temos aqui o Ka do ácido, temos a concentração do tampão e a gente tem o pH do tampão. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção, gente, ó, é que ele deu essa concentração aqui, ó, ela é a concentração do tampão, ela não é a concentração do ácido benzoico sozinho, tá? E não é a concentração do benzoato de sódio sozinho, não. É os dois juntos, tá? Ó, concentração do tampão, a molaridade, né? Vai ser igual ao número de mols total, tá? Ou seja, o número de mols do ácido benzoico mais o número de mols do benzoato de sódio, tá?
o somatório desses números de mols, dividido pelo volume do tampão. O volume do tampão é qual? 1 litro. Ele deu aqui para a gente no enunciado, né? Então, vamos lá preparar essa solução, tá? É só ter cuidado aqui nessa informação aqui, que essa é a concentração do tampão e não a concentração do ácido benzoico sozinho e nem do benzoato de sódio sozinho, né? É a concentração do tampão. Então, vamos lá. A gente tem a equação de Anderson, né, e Hasselbalch. Por quê? Porque ele deu já o pH, né? Então, esse valor aqui de pH, ó, a gente já tem, né? O pKa é só a gente fazer o menos o log do Ka, que ele deu para a gente, que está aqui, ó. E a gente vai obter o valor de 4,19, tá? Menos o log do Ka. O pH, ele deu que é 4,1, tá? O que que a gente não tem? A gente não tem isso aqui, ó. O log da concentração de base conjugada dividido pela concentração de ácido fraco. Isso aqui a gente não tem. Isso aqui a gente tem que ir atrás, tá? Então vamos lá, ó. O pKa a gente calculou, o pH a gente tem, então pH menos pKa, né? A gente coloca isso aqui para o outro lado, fazendo essa continha aqui, né? E aplicando a propriedade de logaritmo, a gente chega nessa relação aqui, ó, de concentração de base conjugada dividido pela concentração de ácido, tá? Que a gente pode chamar de HA, e a base conjugada de A menos, vai ser igual a isso aqui, ó. Essa relação vai ser igual a isso aqui, tá? Beleza, então a gente já tem essa relaçãozinha, ó, que vai ser útil para a gente fazer cálculos posteriores. Essa relação a gente encontrou anteriormente. E a gente tem também outra relação, gente, que é justamente a relação, ó, onde a gente fala sobre a concentração do tampão. Ó, lembra que eu falei que a gente tem o somatório do número de mols dos dois, né? Dividido pelo volume em litro, vai ser a concentração do tampão, né? Em mol por litro. É justamente isso aqui, ó. O somatório dos números de mols igual a 0,2 mol por litro, né? Dividido por 1, que é 1 litro. A gente viu ali lá na questão, ó, tá? Então, temos duas equaçõezinhas, ó, onde a gente pode mexer nelas e fazer um sistema de equações. Então, vamos lá. Nessa primeira, ó, se a gente abrir aqui as concentrações, ó, concentração molar, a gente sabe que é número de mols por volume, né? E aqui, número de mols por volume. O volume do tampão vai ser o mesmo, então isso aqui corta, né? Então, a gente vai ficar com essa relação aqui, ó. Número de mols da base conjugada dividido pelo número de mols do ácido fraco vai ser igual a 0,7944. E embaixo, né, como é dividido por 1, é só a gente dividir aqui por 1, vai ficar dessa forma, certo? Então, a gente tem essas duas equaçõezinhas, ó, que vai gerar esse sistema de equações aqui para a gente. Pronto. Com esse sistema de equações, agora é fácil, né, calcular tanto o número de mols do ácido quanto o número de mols da base conjugada, gente, ó. Número de mols, a gente coloca aqui, né, esse aqui que está embaixo, vai multiplicando aqui, então a gente vai ficar com isso aqui. E a outra, né, que a gente agora sabe quem é Na, né, aí a gente substitui, ó. Coloca aqui, 1 mais, né, que aqui tem um aqui na frente, ó,
mais esse 0,7944 vai ficar assim, né? Aí pronto, a gente isola isso daqui, acha o número de mols de ácido. Se a soma dos números de mols dá igual a 0,2, então 0,2 menos isso daqui vai dar igual a isso daqui, ó, que é o número de mols da base conjugada, tá? Então, esses são os números de mols que a gente precisava. Agora, é só a gente ir lá nos frascos do ácido benzoico e do benzoato de sódio para saber qual é a massa molar de cada um deles, ó. E com a massa molar, né, número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Com a massa molar, né, que a gente pode usar aqui, ó, para os dois, faz um cálculozinho para o primeiro, né, e depois faz o cálculo para o segundo, ó. A gente tem número de mols, a gente tem massa molar, acha as massas, tanto de ácido quanto de base conjugada, tá? Então, com essas massas aqui de ácido benzoico e de base conjugada, a gente pode fazer essa nossa solução tampão, que vai ter um pH, né, aproximado de 4,1, certo? Aí, quando a gente terminar de fazer a solução, a gente vai lá no pHmetro e coloca a solução no pHmetro só para realmente a gente ver se o pH é 4,1, tá? Como eu falei anteriormente, gente, essas equações, elas são estimativas, tá? Então, quando eu colocar no pHmetro, pode ser que mude, né? Vamos dizer assim, em vez de 4,1, a gente tenha um 3,9, um 4,0, um 4,3, certo? Então pode ter essas distorçõezinhas, mas o pH ele vai ser aí é, próximo de 4,1, tá? Certo? Então é isso. É, espero que tenham gostado e até mais.